Sejam bem-vindos a mais um Raw Podcast. E aqui, como você sabe, a conversa é reta, o papo é sincero, de coração aberto. E a minha expectativa é que alguma coisa que eu fale para você possa tocar no seu coração e de repente despertar em você o seu potencial, despertar em você a sua originalidade, despertar em você a vontade de crescer, de fazer coisas diferentes e também entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente às vezes não sabe o porquê. Muitas pessoas passam por situações na vida e fica se questionando por que que não acontece certas coisas comigo. Eu vejo tantas pessoas fazendo isso ou aquilo e comigo não acontece. E às vezes o que está faltando são pequenos detalhes. E hoje eu vou estar falando com você sobre alguns detalhes que fizeram com que eu enxergasse a vida, o meu caminho, meu propósito, meu negócio de forma diferente. Então eu quero começar hoje com vocês falando sobre a velocidade. Porque na verdade a velocidade não importa se você está indo na direção errada. O sucesso não é só sobre andar rápido, mas sobre andar certo. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não importa o quão rápido a gente faça as coisas, às vezes a gente fica nessa euforia de, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, e eu sou muito assim no meu dia a dia. Eu realmente gosto de fazer as coisas com o máximo de velocidade possível. A única diferença é que eu coloquei na minha vida, nos meus negócios, alguns filtros que já me dão algumas diretrizes. Então, para mim, hoje é um pouco mais fácil decidir certas coisas, principalmente em negócios, porque eu já tenho algumas coisas que eu sei que funcionaram, algumas coisas que não funcionaram, então eu consigo analisar de forma rápida coisas que funcionam, que não funcionam. Mas durante muito tempo eu vivi nessa vontade de querer fazer várias coisas com muita rapidez e chegar e resolver as coisas muito rápido, mas chegava no final não dava certo. Então eu entendi que realmente a velocidade não importa tanto se você está indo na direção errada. Então o mais importante é entender a direção, entender para onde que você quer ir, ter clareza. A gente fala muito sobre isso, sobre ter clareza, mas poucas pessoas realmente sabem o que querem da vida com detalhes. Tem pessoas que falam assim, eu quero ficar rico, mas você não sabe, se você não sabe quanto é o rico para você, ou quanto que você precisa ganhar para você sentir ou você se perceber rico, dificilmente você vai conseguir chegar. Então você tem que chegar a números reais, concretos, quanto que você quer ganhar de verdade, e você bolar aí um plano para você chegar até lá. Muitas pessoas falam do milhão, né? Eu quero ser milionário, eu quero fazer US$ 1 milhão, 1 milhão de não sei o quê. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa pensa que fazer 1 milhão vai solucionar a vida dela. E na verdade, fazer 1 milhão, ele é mais fácil do que muita gente pensa, só que também é muito mais fácil de você se emaranhar em uma vida completamente tomada por coisas desnecessárias e você se dá conta de que esse 1 milhão não vale quase nada no estilo de vida que você arrumou aí para você. Então, a questão não é sobre fazer 1 milhão, mas é entender realmente o que que você quer viver. Será que esse US$ 1 milhão seria realmente suficiente? Será que você não ia se deslumbrar com fazer US$ 1 milhão e gastar, sei lá, US$ 500 mil no carro e depois ter que se virar com os outros 500 para manter uma casa maior do que o que você pudesse comprar ou ter? Então, às vezes, o perigo de você achar que você está no caminho certo, mas não ter a clareza e querer fazer as coisas com muita velocidade, pode causar com que você se decepcione no futuro. Então, o que eu recomendo é que você, antes de botar as pilhas para fazer as coisas, que eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas você entender a direção. Pense, ore, busque pessoas que já estão num patamar onde você quer estar algum dia. Busque informação, pergunte, não custa nada. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço, elas têm maior prazer em responder perguntas, principalmente para pessoas que estão começando, pessoas que estão
começando na vida ou não estão conseguindo resolver certas coisas na vida, todas essas pessoas vão ter o maior prazer em poder falar para você qual direção tomar, o que fazer, coisas que dão certo, coisas que não dão tão certo. Então, busque primeiro a direção ao invés da velocidade. Mas a velocidade também é importante, a gente vai falar mais sobre isso. Próximo ponto: o sucesso não é para os mais rápidos, mas para quem aguenta mais tempo. O tempo age como um mestre e ele vai testar a sua paciência e a sua consistência. Então, de novo, a gente falando sobre o tempo, sobre velocidade, mas não é sobre ser o mais rápido. Realmente não é sobre ser o mais rápido, mas é sobre aguentar. Porque muita gente começam coisas, né? Começam negócios, começam um podcast. Eu fiquei assustado esses dias agora que eu vi que 90% dos podcasts terminam antes do sétimo episódio. Eu falei, caramba, e hoje eu estava super desanimado para fazer o podcast. Estava cansado, tinha um monte de coisa a resolver, passei o dia inteiro resolvendo coisas. E aí eu pensei sobre isso, me veio na minha cabeça, eu falei, caramba, eu poderia não gravar hoje, deixar para gravar outro dia e tal. Não tenho essa audiência tão grande assim, ou pessoas que estão ali esperando para escutar esse podcast. Esse podcast hoje para mim ele é uma semente. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, né, por causa desse podcast, mas hoje ainda para mim é uma semente. E eu poderia ter falado qualquer desculpa para mim mesmo para não fazer. Então, não é a questão do tempo, da rapidez, às vezes desanimado, às vezes alguma coisa acontece, mas, cara, quando você para fazer algo, quando você decide no seu coração, você tem que entender que vai demorar mais tempo do que o que você imaginava. Vai requerer mais esforço do que aquilo que você pensou a princípio. Tudo na nossa vida, tudo que a gente quer fazer, normalmente quando é alguma coisa que deixa a gente bem animado para fazer, a gente ignora a quantidade de trabalho necessária para fazer aquelas coisas acontecerem. E quando você começa a botar a mão na massa para fazer realmente, vem aquela vontade de desistir, vem aquele desânimo. Tipo assim, não é tão glamuroso quanto a gente acha. Talvez para você que está aí assistindo, ver uma pessoa no podcast e tudo, talvez seja algo que chame atenção, né? Fazer, poxa, o cara tem um podcast e tal, mas na realidade, um podcast não tem nada de glamuroso. É muito trabalhoso fazer um podcast. E a quantidade de equipamento, aprender a fazer todas essas coisas demanda tempo, demanda esforço. E você, no começo, você fala assim, eu quero botar para fora aquilo que eu tenho para falar. Mas no fundo, quando você vê a realidade do negócio, é um trabalho árduo. É bem difícil fazer as coisas da forma que você imaginou. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não é para os mais rápidos, mas é para quem aguenta mais. Quem aguenta. Você só vai comer os frutos daquilo que você plantou depois de um tempo. Você não tem como você plantar uma semente hoje e amanhã você colher. Você tem que entender que vai demorar tempo, mas você vive esse processo, esse meio tempo, enquanto você não come dos frutos daquilo que você está plantando, você aproveita a jornada. Você aproveita, você se alegra em regar a semente, você vê ela crescer cada dia. Cada pessoa que chega aqui no podcast, às vezes que curte, que me manda uma mensagem, eu fico super feliz. É de um a um, é pouquinho a pouquinho. Obviamente chega um momento que a árvore cresce e os frutos vêm, mas demora tempo. Tem muita gente que me pergunta sobre a Masa Interiors, que é a minha empresa, né, de construção. A Masa Interiors, ela tem mais de 20 anos. E às vezes as pessoas querem ter o resultado da noite para o dia. Elas querem fazer a quantidade de dinheiro que eu faço da noite para o dia. Elas querem que as coisas aconteçam e não acontece assim. Foram 20 anos de trabalho sem parar. Foram 20 anos dedicando muito tempo eu mesmo fazendo os trabalhos, dedicando, estudando, aprendendo, aprimorando, aprendendo a comunicar, aprendendo a falar inglês, aprendendo como que as coisas funcionavam. Então exige esforço. O que acontece é que durante esse processo, você não tem que ficar pensando, ah, meu Deus, vai demorar muito. Não, você vai continuar vivendo dia após dia. O único dia que existe é o hoje.
Amanhã não existe ainda, ontem então nem se fala. O que você, todos os dias você vai viver sempre no presente, sempre hoje. Então você pode, sim, à medida que você está construindo algo para você, aproveitar, viver, ser feliz, amar, se divertir, fazer tudo o que você pode fazer enquanto você constrói a sua vida, enquanto você constrói o seu futuro. Então não se preocupe com o tempo, não é sobre chegar logo, é sobre aproveitar o caminho, é sobre você se divertir durante a vida, não fica torcendo para chegar sexta-feira logo, para não, cara, segunda-feira chegou o dia, né, começou a semana, cara, curte esse dia, curte isso, não fica torcendo para a vida acabar mais rápido. Porque é isso que acontece, você tá torcendo para chegar sexta-feira, você tá torcendo para chegar o outro dia, tá sempre torcendo para um dia futuro, não, cara. O dia presente, esteja presente sempre na sua vida, prestando atenção nas coisas, fazendo o seu melhor sempre, todos os dias, certo? Então, o sucesso não é para os mais rápidos, mas para os que aguentam mais tempo. O tempo age como um mestre, ele vai testar a sua paciência e a sua consistência. Muito interessante essa frase. Mais uma para a gente. Ó. Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. O desânimo é normal. O que não pode ser normal é parar por causa dele. Eu vou até ler isso de novo. O desânimo é normal. Se você quiser, tira um print aí. O desânimo é normal. O que não é normal, o que não pode ser normal, é parar por causa dele. Cara, isso é muito doido, porque essa questão de motivação, se você parar para pensar, você passa talvez horas na internet buscando motivação para fazer alguma coisa, sendo que é justamente ao contrário, cara. Você tem que tirar essas motivações, ou você não precisa de mais uma frase de efeito para nada, você não precisa de, de mais um guru. E se você perceber, o guru sempre tem que ser de longe, um cara esquisito, um cara que, né? Porque se for uma pessoa de perto, você vai ver que é um bosta igual você, né? Isso é um filósofo aí do Brasil muito legal, eu dou muita risada com ele, esqueci o nome dele agora, mas ele fala sobre isso, né? O guru tem que ser um cara de longe, é um cara, né? Tem que ser um cara especial, porque se for um cara de perto, você vai achar, né? Você vai ver que ele é um bosta igual você. E é verdade, todos nós, cara, todos nós somos muito falhos. Ninguém tem tudo é, resolvido na vida. Ninguém, cara, ninguém tá aí perfeito, com tudo em ordem. Sempre temos, todos nós, áreas na nossa vida que a gente sempre precisa melhorar. Sempre a gente está guerreando, sempre tem um BO, sempre tem alguma coisa para resolver, né? Só que a gente não precisa de mais um guru, a gente não precisa de mais uma frase de motivação para fazer, a gente precisa de disciplina. Porque o que a gente precisa fazer, a gente já sabe. Dentro de você, você já sabe o que você precisa fazer. Às vezes, o que acontece, a gente fica querendo o passe de mágica, alguma coisa que você vai ouvir de alguém e tal, e vai fazer as coisas mudarem. Não vai acontecer assim. É a disciplina, é fazer igual eu estou fazendo aqui hoje. Não queria fazer o podcast hoje, mas dentro de mim falava assim: faz porque você se comprometeu. Eu posso não fazer o podcast. Eu posso muito bem gravar outro dia. Eu posso tranquilamente fazer isso. Ninguém ia ficar chateado comigo. Mas dentro de mim eu ia ter falhado com o meu compromisso, com a minha disciplina de fazer o que eu falei que ia fazer. Então, o que a gente não pode de jeito nenhum é deixar com que o desânimo pare o que a gente precisa fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Isso é eficácia. Eficácia. Não sei quem está mandando mensagem que está acontecendo aí. Mas a gente precisa ser eficiente naquilo que a gente quer, porque, cara, um passo pequeno é um passo, né? Caminhar devagar é também caminhar. Você vai chegar, alguns dias você vai correr, outros dias você vai caminhar, outros dias você vai sentar, mas desistir, não, 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 não. Não é uma opção desistir. A gente tem que continuar sempre fazendo tudo o que precisa ser feito com ou sem motivação. E na maioria das vezes vai ser sem motivação. Se você esperar chegar a motivação para você fazer alguma coisa, cara, provavelmente você vai viver uma vida muito inconstante. Você tem que fazer a ligação que você precisa fazer, com vontade ou sem vontade. Você tem que buscar, bater nas portas,
mandar os e-mails que tem que fazer, fazer os anúncios, fazer o que você tiver que fazer para o seu negócio, para a sua vida, você tem que fazer com ou sem motivação, com desânimo ou sem desânimo. Cara, e principalmente se você está desanimado, eu acho assim muito. Quando eu tô desanimado, eu aí que eu forço para fazer de verdade. Quando eu tô assim, cara, sem vontade de fazer alguma coisa, eu forço para fazer e na maioria das vezes é quando realmente sai alguma coisa muito legal daquilo que eu fui fazer, porque eu estava desanimado e forcei a minha mente e o meu corpo aí fazer aquilo que eu queria e precisava fazer, na verdade, o que eu não queria, mas precisava fazer. Então é isso. Vamos para mais uma? O seu problema não é a falta de oportunidade, é a falta de ação. Muitas vezes, a vida já te deu tudo que você precisa. O que falta é a execução. E isso é muito interessante porque isso é a grande verdade. O que falta, na grande maioria das vezes, é a nossa ação. A gente já sabe, você já tem dentro de você tudo que precisa para você ser bem-sucedido, para você ser feliz, tudo está aí dentro de você. Você não precisa de ninguém para te falar nada para vir a felicidade, não, cara. É mudança de perspectiva, é mudança de olhar, é entender que a sua vida tem sim coisas para se alegrar e mesmo com dificuldade. Você tem, cara, eu não vou nem falar é, tudo assim, né, do que a gente tem na vida, mas, cara, só pelo fato de você estar respirando. Tem uma frase que fala que o homem pode ter mil problemas até ter um problema de saúde, aí ele só tem um. E é uma grande verdade. A gente pode ter vários problemas na vida, mas se você tiver um problema de saúde, cara, todos os problemas se vão. Você não tem mais nenhum, você vai ter um só, que é o problema de saúde. Então, se você tem saúde, cara, tá respirando, você tem suas pernas, seus braços, você tá aí bem, você só não tá com motivação para fazer, cara, corre atrás das coisas, faz as oportunidades acontecerem, busca coisas diferentes, vá em lugares diferentes, faça ligações para pessoas diferentes, mete a cara, vai e faz. Porque tem muita gente menos qualificada que você em lugares que talvez você queria estar, porque eles tiveram coragem. Tem um monte de homem feio com um monte de mulher bonita, olha eu aqui o exemplo, né? Porque a gente tem coragem de chegar e falar, não é? Principalmente isso, isso aí é muito legal. Você pode ver que tem um monte de cara feio com um monte de mulher bonita, porque o cara feio, cara, o cara não tem opção, ninguém vai chegar nele. A mulher, não, ninguém vai chegar amiga da mulher bonita e falar assim, nossa, minha amiga tá interessada em você, não vai rolar, não vai rolar. Então o cara tem que desenrolar, o cara tem que ir fazer acontecer e o cara acaba ficando com a mulher maravilhosa e você aí todo bonitão, todo saradão, não arruma ninguém, porque é atitude, cara, é atitude. Não te falta a oportunidade, falta ação, falta ação. Sabe, tem um livro que eu li há um tempo atrás, chama Five Second Law. Cara, eu não lembro quase nada desse livro, mas uma coisa ficou muito forte na minha cabeça, que é uma escritora. Ela fala o seguinte, que quando você não tá querendo fazer alguma coisa ou tá com medo, qualquer coisa, ela conta regressivamente de 5, né, de 5, 4, 3, 2, 1 e vai, sem pensar. Cara, isso é muito interessante que eu faço isso direto também. Eu faço isso direto, às vezes estou na cama com preguiça, cara, eu não quero, sei lá, levantar para fazer alguma coisa. Eu falo, cara, eu preciso, eu faço 5, 4, 3, 2, 1 e levanto, e vou e faço. E aí, quando vê, já foi, já fez e tal. Então é interessante que a gente não tem um problema de falta de oportunidade. O que a gente tem é falta de ação. Tá aqui a frase aqui para vocês. Faz o print aí. Vamos lá para o próximo. O que é que a gente tem mais aqui? Ó, que interessante, mais uma frase, ó. Vou passar aqui para vocês. O tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença é onde você estará quando ele passar. Você pode usar o tempo para crescer ou para reclamar. A escolha sempre foi sua. Interessante que, cara, o tempo é muito louco. A vida é muito louca, né? Tem muitas coisas aí envolvidas na vida que a gente não sabe nem explicar. Mas a questão do tempo é muito doido, porque o tempo, ele é algo muito escasso, né?
Se você for dividir a vida em, sei lá, 90, 100 anos, vamos dizer em 90 anos, e se você tem mais de 30 anos, cara, você tem mais 60 para viver a vida. Você tem mais 60 se você vai à praia uma vez por ano, por exemplo, você tem mais 60 vezes para ir na praia. Se você vê seus pais 2 vezes por ano, você tem mais 120 encontros com eles, sabe. Então, o tempo, ele vai passar do mesmo jeito, e o tempo é o grande mestre da vida, vamos dizer assim, né. Ele vai vencer todo mundo de qualquer jeito. A diferença é que você pode usar ele para crescer, ou você pode usar ele para reclamar, você pode usar a sua vida para ter alegria e momentos incríveis e buscar coisas maravilhosas para fazer, ou você pode reclamar de tudo, você pode achar que não tem nada, você não consegue nada na vida. Isso é você, cara. A decisão é sua, sempre esteve na sua mão. A sua mentalidade, ela faz diferença e muito na vida, na sua vida. A forma que você vê as coisas é a forma que você vive. Isso não quer dizer que a vida seja ruim, que tudo tá ruim. Vou dar um exemplo de hoje. Eu estava vendo as notícias hoje mais cedo, e aí eu tô vendo o negócio do Bolsonaro, que foi indiciado a 38 anos de cadeia e tal. E aí um monte de gente falando do lado, outras pessoas falando do outro e tal. Eu, obviamente, tipo assim, eu acho que é uma balela gigante essa questão de golpe e tal, mas não vou entrar no assunto de política. Às vezes, de vez em quando eu até falo bastante de política no meu Instagram. Hoje eu não quero falar sobre isso, sobre lados e o que é que eu acho e tal. Um dia eu vou fazer um podcast só para isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: às vezes, cara, as pessoas veem as coisas que acontecem e elas pegam uma visão daquilo que está acontecendo para a vida delas, e às vezes elas ficam ali paralisadas, que o país está ruim, que vão prender Bolsonaro e tal. E eu já penso assim. Eu hoje, quando eu vi a notícia, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: talvez fosse a melhor coisa para o todo se realmente ele fosse preso. Que eu gostaria que ele fosse preso? Não, eu gostaria que o Lula tivesse preso pelas corrupções que ele fez. Mas talvez fosse o pingo d'água que faltaria para realmente criasse sei lá, uma comoção no país, e de repente, agora com o Trump aqui nos Estados Unidos, de repente alguma coisa acontecesse para realmente mudar. Porque você vê, cara, é um chove no molho, o Brasil sempre naquela situação, né, muita dificuldade, preço alto e tal, e tal, e tal, e não muda nunca, as pessoas não têm muita esperança mais. Então, mas o que eu vejo é o seguinte: você pode usar o seu tempo para você tirar alguma coisa boa daquilo, até com uma coisa ruim que está acontecendo, ou você pode ficar reclamando e remoendo: ah, agora acabou, o Brasil não vai para lugar nenhum, e o STF isso, e o STF aquilo e tal. Mas você tem a escolha de você, mesmo em situações difíceis do país, seja do que for, você pode sim tirar coisas interessantes para a sua vida e caminhar e continuar. Porque na verdade, cara, se você parar para pensar, cara, ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir te salvar. É você e você, entendeu? É você e você, cara, no seu dia a dia, junto com sua família. É você por você, cara. Não tem ninguém para vir te salvar, né? Tem uma coisa que muita gente fala, e eu vou falar isso mais pro final, mas vou dar uma pincelada aqui agora, que é o seguinte: muita gente fala assim: ah, é tudo no tempo de Deus. Cara, isso é uma frase muito perigosa, porque mesmo eu sendo cristão, e muitas pessoas que eu conheço e que assistem o canal serem cristãos e tal, cara, você não pode delegar as coisas que você precisa fazer e colocar nas costas de Deus. Porque muitas pessoas que foram muito próximas de Jesus, por exemplo, cara, elas morreram crucificadas de cabeça para baixo. E Deus não fez nada, entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Talvez fosse isso que teria que acontecer. Ou pessoas, cara, que morreram decapitados, João Batista, esperando que alguma coisa acontecesse, que de Jesus viesse fazer alguma coisa por ele, e talvez
pensando, né? Ah, é tudo no tempo de Deus e tal. Tipo assim, eu não tô aqui para julgar nem para comentar nada bíblico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você passa a sua vida só esperando o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, o tempo de Deus, e tirando de você a responsabilidade de buscar realmente o que precisa ser feito, usar o tempo ao seu favor, usar o tempo com sabedoria, usar o tempo de vida que você tem para modificar o que tiver que modificar. Cara, você talvez vai perder várias oportunidades na vida que não precisaria, que não precisaria. Deus, eu acredito muito nisso, né? Deus tá ali torcendo por você, cara. Tá torcendo para que você cresça, para que você busque, para que você até permitindo certos desconfortos na vida para você crescer e buscar outras soluções, buscar outras saídas, entender coisas novas. Então, não deposita tudo na conta de Deus, tudo no tempo de Deus. Não, não faz isso. Porque pode ser sim que o tempo de Deus eh, seja modificado pela sua ação. Isso aconteceu na Bíblia. Isso aconteceu em alguns momentos na Bíblia, de até o sol parar por causa de uma oração. Mudou, parou o tempo. Não é isso que na Bíblia não fala sobre isso? Então, não deposita tudo na conta de Deus. Usa seu tempo para você fazer algo por você, né? Pensa, busca, caminha, não precisa estar alvoroçado para fazer, que tô desesperado para fazer, ou desesperado por alguma coisa. Não, mas vai caminhando em sentido àquilo que você quer para a sua vida. Vamos mais um? A esperança, não, esperar e ter esperança são coisas diferentes. Quem só espera fica para trás. Quem tem esperança age. A esperança é o motor, mas a ação é o combustível. Se você não acelera, não adianta ter fé, porque ninguém chega a lugar nenhum parado. E foi o que eu acabei de falar. Você não consegue, não adianta você ter fé, porque justamente se você disser para mim que você tem fé, eu vou falar para você onde estão as suas obras, não é isso também que fala a Bíblia? Não adianta você dizer que tem fé, que você crê e tal, mas se você não está fazendo nada por você, pela sua família, para o seu futuro, não adianta, essa fé é morta. Essa fé não serve para nada. Você tem que ter ação e você tem que entender que à medida que você caminha é que as coisas vão acontecendo. Não, as coisas não vão acontecer, Deus não vai mostrar para você tudo pronto lá para você. Ah, não, é aquilo ali que tem. Não, é passo a passo, né? Como é que foi com Abraão? Sai da sua tenda e vai, né, para a terra, né, que eu te mostrarei e tal. É passo a passo. Primeiro sai da tenda, depois vai para a terra que eu vou te mostrar, depois faz isso, depois faz aquilo. Eu acredito que Deus é assim com a gente também. Se a gente não mover, se a gente não fizer nada, nada acontece. Nada acontece. Ação e reação, a gente tem que fazer. Com motivação, sem motivação, com vontade, sem vontade. Entender o caminho, porque não adianta a velocidade se você está indo para o caminho errado. Se você está indo para um precipício, quanto mais rápido você correr, mais rápido você vai morrer, né? Então você tem que entender se a direção para onde você está indo é a correta, se aquilo que você está fazendo ele te traz paz. Se te traz paz, já é um excelente indicativo, se não o maior indicativo de que você deveria estar fazendo. Se você para pensar, pô, e se imaginar fazendo tal coisa, e aquilo tem paz no seu coração, cara, é o que você precisa para você ir fazer. Você não precisa saber tudo, você precisa saber como você dá o próximo passo. Você não precisa enxergar tudo no final. Você precisa enxergar onde está o seu próximo passo. E vai fazendo. E quando você se der conta, o tempo passou de qualquer forma. E você está diferente. Você cresceu, você mudou. Você usou o tempo ao seu favor. O tempo vai te testar na paciência, na perseverança, vai. Mas, se você sabe para onde você está indo, não importa, você sabe que vai chegar. Se você sabe que se você continuar treinando, se alimentando bem e tal, você vai ter o corpo que você gostaria de ter, não importa se vai demorar 1 ano, 2, 3, 5 anos, você vai conseguir. Você vai chegar lá. E no processo você aproveita, se diverte, curte cada mudança. Pô, a gordurinha saiu daqui e tal, tá, tô melhor.
tô bem, já tô fazendo mais coisas que eu não fazia. Então você tem que começar. Porque se você não começa, também tem um outro problema. Quanto mais você demora para fazer alguma coisa, mais difícil fica. Mais difícil fica. Se você, por exemplo, parar de treinar, eu sou assim com relação à luta, né? Jiu-jitsu, judô. Eu faço judô desde, se eu não me engano, desde 89. Eu sou velho, hein? Era bem criancinha que eu comecei a fazer judô. E eu fiz judô sempre, né, na escola, até acabar a minha escola, sempre treinei judô. E vim para os Estados Unidos. Quando cheguei aqui, eu também treinava judô. Só que eu treinava judô e jiu-jitsu junto. Aqui não tinha, na época, uma academia de judô que eu conhecesse, né? Tinha de jiu-jitsu, onde tinha um professor que era professor de judô também. Então eu treinei aqui judô, jiu-jitsu e tal, e tal, e tal, e tal. E o que que eu tava falando? Agora eu esqueci, olha. Esqueci. Ah, lembrei. Aí o que é que acontece? Quando eu paro de treinar por algum motivo, eu, por exemplo, agora mesmo estou com meu ombro machucado. Eu machuquei segunda-feira o ombro, então não consigo levantar o ombro direito e tal. Minha primeira coisa que vem na minha cabeça é eu não posso parar por muito tempo. Tem que recuperar, já se tiver um pouquinho melhor, já tem que treinar, fazer alguma coisa, porque se eu paro durante muito tempo, acaba que eu acabo fazendo outras coisas ou botando algumas coisas no lugar e vai ficando cada vez mais difícil voltar. E isso sempre foi na minha vida, tá? Com relação a judô e jiu-jitsu principalmente. Eu sempre treinei, treinei, parei. Aí demorei um tempão para voltar de volta, né? Demorava, né, um ano, 6 meses. Agora eu voltar e treinava 3, 4, 5 meses. Acontecia alguma coisa, eu parava por muito tempo. Então hoje, né, na minha maturidade, no meu entendimento, eu já reconhecendo como eu sou e como é esse padrão na minha vida, eu já evito. Qualquer coisa se eu tiver que parar de ir na academia, por exemplo, cara, eu quero voltar, nem que seja uma corrida, pegar um peso, vou lá sem vontade, pego um pezinho de 5 e levanto assim, só para dar uma movimentada, né? Mas não deixar com que você desista de fazer as coisas porque parou um pouquinho. Então, faça, continua a caminhada, né? Entenda as coisas que você precisa fazer. E aí eu vou encerrar com uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente precisa se conhecer. É necessário, né? Conheça a ti mesmo. É isso? Acho que é Sócrates que falou isso. Se eu não me engano, é se conhecer. E o ato de se conhecer, muita gente fala sobre isso, né? Se entender quem você é, o que você gosta e tal. Basicamente, ela é uma jornada, porque a gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai tendo outros gostos, outras vontades, outros outras prioridades. Então a gente vai mudando. Mas quando a gente conhece a nossa essência, sabe o que que a gente é por dentro mesmo, com as partes fortes e as fracas, né? Porque não adianta a gente ficar nessa ideia de que a gente eu sou o super cara, ou não sei o que, a super mulher, né? Cara, não tem nada disso. Somos humanos, falhos. Se a gente vacilar, a gente erra feio. E somos todos assim. Somos todos assim. Temos as nossas dificuldades como ser humano. E a gente, sendo sincero conosco mesmo, a gente quer melhorar, a gente quer mudar, a gente não quer causar dano para ninguém, nem para si próprio. Então a ideia é sempre crescer, evoluir, melhorar, se tornar pessoas melhores. Então, o que que a gente precisa ter muito claro na nossa mente? Uma vez que a gente se conhece e que a gente entende para onde que a gente quer ir, a gente precisa caminhar. Seja o passo que for, na velocidade que for, a gente precisa caminhar. A gente, talvez, eu vejo assim a vida como se fosse pedalar, né, de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Então você tem que pedalar, você tem que ir, você tem que se esforçar. Vai ter dias que você vai ter que subir uma ladeira, vai doer, mas vai ter dias também que é descida. É tranquilo, relaxa, curte, se diverte, mas pedala, sabe? Pedala, pedala, pedala. Busca as ferramentas que talvez que você precise buscar para acelerar alguns processos na vida. Hoje a inteligência artificial está aí para ajudar todo mundo, está aí disponível. Talvez no futuro se torne um monstro, a gente não sabe. Mas hoje está aí, são ferramentas que podem
ajudar você a fazer coisas muito mais rápidas, muito mais legais e tal do que a gente conseguia fazer antes. Eh, Pare para pensar que a nossa vida, ela tá acabando. Ela tá cada dia que passa, ela tá cada vez você nunca vai ser mais jovem do que o que você é hoje. Você nunca vai ser. Hoje é o dia mais jovem da sua vida. Então, todos os dias você vai estar um pouco mais velho, você vai estar, né, crescendo, né, chegando a cada vez ser mais velho. Então, se você tem que viver alguma coisa, viva hoje. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. O tempo vai passar do mesmo jeito. Vai passar do mesmo jeito. A diferença é como que você vai estar quando chegar lá. Faça planejamentos, busque educação financeira, busque ter o controle do marketing da sua empresa na mão. Eu falo isso muito no meu dia a dia. É necessário hoje você ter o marketing da sua empresa na sua mão. Por que que você precisa? Porque as ferramentas estão aí, as ferramentas fáceis para você fazer. Ninguém conhece seu negócio como você. Se você tem o marketing da sua empresa, que seria as vendas, né, no controle da sua mão, que são coisas simples de fazer. Você vai ter, obviamente, mais vendas você vai ter mais dinheiro você vai poder realizar mais coisas, de repente ter mais tempo livre para fazer as coisas que você quer fazer com sua família e tal. Então, busque as ferramentas que você precisa buscar, né, tiver que pagar por cursos para aprender certas coisas, pague. Compre o tempo se você puder comprar, sabe? Pague, compre para você ter mais tempo de vida, para que você possa aproveitar mais a sua vida. E não, e fora, independente, na verdade, de dinheiro, aproveite a vida, viva a sua vida, sabe? Seja feliz, busque dentro de você essa felicidade. Você não precisa de mais um guru, de ninguém te falando nada para você ser feliz. Você precisa se conhecer, se entender. E se tiver tristeza aí dentro, ore, busque a Deus, compartilhe com algum amigo, alguém que já passou porque talvez você passou e, e tente resolver, tente, tente melhorar, tente buscar a solução, né? Então é isso que eu queria deixar para você hoje, que essa mensagem possa ter aí tocado seu coração, você possa ter aprendido alguma coisa, você possa aí ter visto alguma coisa interessante e que você tenha realmente colocado no seu coração aí alguma coisa que vai fazer a diferença. Deixa eu brincar um pouquinho com as telas aqui. Ó, curte e se inscreva. O que mais que tem aqui? Esse sou eu e aqui é o Raw Podcast. Gente, um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Até o próximo Raw Podcast.